Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 29 de junho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, virão muitos me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que palavra maravilhosa que o Senhor fala conosco hoje através do Evangelho. Nós meditamos ontem sobre os falsos profetas e Jesus então ele vai continuar falando com os discípulos, justamente porque o Senhor vai dizer: nem todo aquele que me fala Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que coloca em prática a palavra de Deus. Então, Jesus está dizendo claramente para nós: não basta dizer, não basta falar de Jesus, é necessário viver Jesus. Não basta termos algumas palavras da Bíblia decoradas. Essa palavra ela tem que se tornar vida em cada um de nós. E nós temos que colocar em prática a vontade do Pai. E a vontade do Pai está expressa na Sagrada Escritura. E naquele dia, Jesus falou, no dia do final, no dia do juízo, no dia do julgamento, muitos vão dizer: Senhor, em seu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres. E Jesus vai dizer: jamais vos conheci. Afastem de mim vocês que praticam o mal. Afastem de mim os falsos profetas. Afastem de mim aqueles que usaram o meu nome para benefício próprio. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Eu aprendi um ensinamento que eu tento carregar no meu coração. E esse ensinamento diz assim: nós precisamos muito mais ser de Jesus do que fazer as coisas para Jesus. Porque se nós fizermos as coisas, se nós, em nome de Jesus, profetizarmos, expulsarmos demônios, fizermos milagres, as pessoas vão ser abençoadas. Mas se isso não vem do nosso coração, e são atos de vaidade, e são atos com propósitos pessoais, nós não vamos ganhar nada. E nós ainda temos um mau costume
de medir as pessoas por aquilo que elas falam e não por aquilo que elas são, porque Jesus falou no evangelho de ontem. Nós conhecemos as pessoas pelos frutos. Conhecer pela palavra, por aquilo que fala, é muito fácil. Mas são os frutos que confirmam se realmente houve um novo nascimento, uma mudança de vida. Então, nesse dia do julgamento, muitas pessoas vão assustar por não serem convidadas para entrar para o reino dos céus. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque nós podemos fazer muitas coisas em nome de Jesus, mas podemos não ter uma vida com esse Jesus. Nós podemos falar bem para os outros, mas nós podemos não praticar. Podemos ser uma grande ajuda lá fora e em casa nós sermos totalmente o oposto. E é muito triste quando o nosso testemunho de vida, ele não bate com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós falamos e até com aquilo que nós ensinamos os outros. Então, o Senhor vai dizer claramente: não basta falar de mim, não basta fazer algo em meu nome, mas é necessário que você coloque em prática a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos cheguem à salvação. E nós precisamos então não somente ter a palavra de Deus na boca. É necessário nós termos ela gravado no nosso coração. E tudo que nós ouvimos, nós temos que nos esforçar todos os dias para colocar em prática. E aí Jesus vai dar um exemplo de uma mensagem que é muito usada até nas cerimônias de casamento. Jesus vai dizer: quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então veja bem, Jesus vai dizer: quem ouve e põe em prática. Porque só ouvir não basta. Só emocionar com as coisas de Deus não basta. É necessário nós esforçarmos para praticar a palavra de Deus. E à medida que nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Eu digo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, quando estamos colocando em prática a palavra de Deus, nós não nos deixamos ser enganados por falsos profetas. Porque estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. E construir a casa sobre a rocha é ter a certeza que a chuva vai vir, a tempestade vai vir, o vento vai soprar contra essa casa. Mas ela está construída na rocha, portanto, essa casa vai permanecer de pé. E essa casa é a minha vida, é a sua vida. É a nossa história com Deus. À medida que nós ouvimos a sua palavra e colocamos em prática, nós estamos edificando a nossa vida nessa rocha que é Cristo, que é o Senhor. E edificado nele, nós vamos permanecer de pé diante de todas as provações, diante de todas as lutas, diante de todas as tempestades que soprarem contra nós. Quando aconteceu essa passagem dos discípulos que estavam com Jesus na barca, quando o vento começou a soprar, eles ficaram apavorados e por um momento eles esqueceram que Jesus estava ali. E foram depressa pedir socorro ao Senhor. E Jesus então levanta e fala: vento, acalme, tempestade, cesse. E a calmaria voltou naquele barco, meu irmão e minha irmã. E é assim que o Senhor age na vida daqueles que estão edificando a sua casa sobre a rocha. É a segurança da nossa vida. É Jesus que é a segurança da nossa vida. Por isso a nossa vida tem que ser edificada nele. A proposta do Senhor para nós
É uma proposta radical. É uma proposta de mudança de vida. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus apresenta para cada um de nós, através da sua morte, da sua ressurreição, um plano de mudança de vida, para que assim voltemos a ser aquilo que o nosso Deus sempre sonhou para nós. Sermos a sua imagem e a sua semelhança. Mas eu sei que não é fácil. Não é fácil. Se alguém falar para você que é fácil servir a Deus, não é. Não é fácil. Mas a garantia que o Senhor nos dá é essa. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. Então nós precisamos estar com Ele. Nós precisamos estar com Ele. E a palavra de Deus, ela é uma bússola, ela é uma direção para a nossa vida. São Paulo vai dizer numa das suas cartas, toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para repreender, para corrigir, para formar o homem na justiça, e através dela, o homem de Deus se torna apto e capacitado para toda boa obra. Hoje nós somos chamados a meditar em cima de que eu tenho construído a minha vida, em quem eu tenho posto a minha esperança e a minha confiança. Eu tenho ido à igreja ou eu tenho sido igreja? Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Quando nós participamos da Santa Missa, às vezes tem pessoas que comentam: eu não entendi nada do Evangelho, o padre não explicou bem. Mas não é assim. É que muitas vezes nós estamos ali com o corpo, mas a mente está em outras coisas. Às vezes até com o celular ligado, olhando mensagens. E nós não dedicamos aquela 1 hora para mergulhar no que o Senhor quer nos falar. Porque olha, meu irmão e minha irmã, a homilia do domingo, a palavra do sacerdote, é uma palavra em nome do Senhor e que pode e que quer direcionar a nossa semana. Quando nós ouvimos aqui, eu falo de nós porque eu sou o primeiro a receber essa palavra que eu partilho com vocês todos os dias. E é direção de Deus para a nossa vida. É direção de Deus. Mas se nós simplesmente ouvirmos e não colocarmos em prática, não vai acontecer. E aí muitas vezes as pessoas falam, reclamam. Mas se sair da porta da igreja para fora e perguntar qual que foi o evangelho de hoje, infelizmente a maioria vai responder: eu não lembro. E isso é uma realidade. Então nós temos que estar atentos. Nós temos que fixar os nossos olhos no sacerdote, no altar, abrir o nosso coração e ouvir o Senhor. Ouvir o que Ele quer nos falar. E aquilo da palavra que é para mim vai tocar o meu coração, vai tocar o seu coração. E a nossa missão é sair da igreja com esse propósito. Eu quero viver essa palavra. Eu vou lutar para viver essa palavra. Sabe por quê? Porque Jesus vai dizer do outro lado: quem ouve as palavras e não as põe em prática é um homem sem juízo, que construiu a casa sobre a areia. A chuva veio, o vento soprou e derrubou tudo. E veja bem, Jesus está falando daqueles que ouvem, mas não colocam em prática, não daqueles que não querem ouvir. Jesus está falando de quem ouve a sua palavra e não a pratica. Está construindo a casa sobre a areia. Está construindo uma casa, uma vida sem fundamento, sem uma base sólida. E aí, no primeiro problema, na primeira dor, no primeiro sofrimento, essa pessoa vai desistir.
e a sua vida vai se arruinar. Porque não basta ser ouvinte, é necessário que sejamos praticantes da palavra. Ouvir a palavra de Deus é o primeiro passo. E o segundo é esforçar para colocar em prática. Não deixe, meu irmão, minha irmã, que a sua vida seja construída sobre a areia, sobre o engano, sobre a ilusão. Como nós meditamos sobre as duas portas, a porta larga é muito fácil de entrar, mas o fim é a morte. Mas a porta estreita, ela nos garante a vida eterna. E eu sei que não é fácil cumprir a palavra de Deus para ninguém. Para ninguém. Mas nós podemos. À medida que nós tomamos a atitude, esse propósito, eu quero. Eu vou me esforçar, Senhor, para ser diferente na minha casa, no meu trabalho, nos ambientes que eu vivo, na minha comunidade. E assim nós vamos trocando a nossa vontade pela vontade do Senhor. E olha, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer mais uma coisa no final dessa palavra. Se você permitir, não vai precisar ninguém apontar os erros. Porque a própria palavra do Senhor, ela vai te incomodar para você renunciar. Quantas coisas eu renunciei em nome de Jesus e quantas coisas eu ainda preciso renunciar. E a palavra de Deus, ela vai fazendo isso, ela vai nos incomodando, ela vai mexendo com a gente. E quando nós assustamos, esse mal já não faz mais parte da nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, medita nessa palavra. Coloca ela no seu coração. Eu estou colocando na minha. E quero deixar que o Senhor possa agir em cada um de nós. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E vamos rezar juntos o Salmo responsorial, o Salmo 105. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Hoje, Senhor, nós queremos te dar graças, te dar louvores, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque eterna é a sua misericórdia. Nós queremos te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, que nós possamos sempre te louvar, que nós possamos sempre manifestar a sua bondade, o seu amor, através da nossa vida, do nosso testemunho. Nos ajuda, Senhor, a guardar os seus preceitos e a praticar a sua palavra, Senhor. Que não sejamos somente ouvintes, mas que nos esforcemos para que a sua palavra se torne a nossa regra de vida, a nossa regra de conduta. Hoje, Senhor, eu quero apresentar a minha vida e a vida de cada irmão, de cada irmã. E que o nosso coração se alegre, porque o Senhor é a nossa herança. Levanta o seu povo, Senhor. Restaura a sua igreja. E que nós possamos edificar e construir a nossa vida no Senhor, que é a rocha da nossa salvação. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.